E aí eu construí com ele uma ementa e a gente entregou na época para a desembargadora Clarice Claudino de Campos. A Clarice, inclusive, é coautora de um livro que eu escrevi também sobre esse trabalho que eu realizei com as mulheres vítimas de violência. E aí a doutora Clarice, a desembargadora Clarice, olhou essa ementa, ela falou, eu acho possível, né? E claro que eu quero que algumas pessoas acompanhem vocês nesse trabalho, como espectadoras desse trabalho, para analisar, para ver o que vocês estão fazendo lá dentro, né? Então, a gente tinha também, por exemplo, pessoas que eram convidadas. Então, às vezes, os próprios psicólogos do Tribunal de Justiça iam assistir o trabalho. Algumas pessoas, por exemplo, da UFMT, da Universidade Federal, quiseram assistir o trabalho. Então, junto com o Jamilson, eu também fiz um outro trabalho dentro do Presídio Feminino de Cuiabá, e a gente pôde ter a presença de professores, que eram psicólogos da universidade, e também de antropólogos que foram assistir o trabalho. E assim a gente começou a desenvolver o que mais tarde a gente chamou de círculos de palestras e vivências sistêmicas, que foi um projeto que durou quase 4 anos lá no Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Então, os encontros, Dani, eles eram quinzenais. As mulheres recebiam um convite para participar. No convite ficava bem claro que elas não eram obrigadas, porque a gente temia o risco delas confundirem o convite como uma obrigação judicial, como se aquilo fizesse parte do processo. Então, a gente tinha esse cuidado de enfatizar se elas tinham entendido, se o convite tinha chegado até os ouvidos delas como convite mesmo. E quando elas chegavam até o fórum no dia marcado, então o doutor Jamilson abria a tarde, contando para elas que aquilo era um trabalho que a gente fazia de forma voluntária dentro do Tribunal de Justiça, e que o tribunal estava oferecendo aquele trabalho como forma de conscientizar as mulheres acerca do ciclo da violência, para que elas se sentissem mais ok com aquilo que elas estavam vivendo, porque era algo que, embora algumas fantasiassem que, é só eu que tenho o dedo podre, sou só eu que passo por essa situação. Então, ali no grupo também era possível elas entenderem quantas mulheres, independente do nível educacional de cada uma, da condição financeira de cada pessoa, ali a gente tinha um grupo que era bem diverso, bem variado. E essas mulheres, elas se sentiam mais incluídas na sociedade, né? Então, elas verbalizavam para a gente essa inclusão, esse acolhimento que a gente tinha com elas ali no grupo. E depois E que o Jamil... teve efeitos interessantes, assim, que você observou nelas, ou como foram os efeitos? A maioria das pessoas com quem a gente conversava ao final, elas relatavam que o fato delas entenderem que elas estavam sendo movidas para uma situação de violência por conta de um modelo aprendido dentro da família, isso trazia para elas um pouco mais de leveza, como se elas percebessem que a gente age de uma maneira disfuncional no mundo, não porque a gente quer agir, né? Não é porque a gente segue uma determinada escolha, às vezes de forma total, 100% consciente dessa escolha. Existem histórias anteriores, modelos anteriores que a gente acaba seguindo, que levam a gente a ter comportamentos disfuncionais no mundo. Então, essa compreensão que elas tinham, segundo os relatos que nós colhemos, traziam para elas um pouco mais de conforto, um pouco mais de pertencimento no mundo, né? Eu sou humana, eu também erro como qualquer outra pessoa, e o meu erro não é algo intencional, não é porque eu faço por falta de sabedoria, não é por falta de inteligência para poder escolher entre algo melhor para mim. É algo que realmente eu tenho como modelo e que me move no mundo para me relacionar com o outro a partir dessa violência, dessa agressividade verbal ou física, mas porque é algo que eu aprendi, que é algo que eu vivi dentro de casa muitas vezes. E às vezes, algumas mulheres que sofriam violência doméstica, elas tinham um entendimento de que ver a mãe numa condição de vítima fazia com que elas se comportassem de maneira agressiva no mundo, né? Porque eu não quero passar pelo mesmo que a minha mãe passou. E aí essas mulheres também entenderem essa agressividade, dar lugar para essa agressividade dentro delas, entendendo que tinha uma origem, isso também trazia um conforto para elas.
Muito interessante. E aí, depois, 4 anos desse projeto, qual foi o passo seguinte dentro do direito sistêmico para você? Bom, durante esse período que eu estava atuando nas oficinas lá com o Jamilson, a doutora Jaqueline Cheruli estruturou as oficinas de direito sistêmico lá dentro do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, e aí nós éramos em 3 consteladoras que ficavam à disposição do Tribunal de Justiça caso alguma vara quisesse chamar para fazer uma constelação de um processo. Ali nessa oficina de direito sistêmico aconteciam constelações propriamente ditas, não eram círculos de vivências como eu fazia com as mulheres. E ali eu pude atuar na justiça trabalhista, então eu lembro de fazer uma audiência de mediação com a constelação, né, com os princípios sistêmicos, para que as duas partes entendessem a dor que movia o processo dentro da justiça trabalhista. Também tem uma juíza da vara da família, que nos convidou para trabalhar com menores infratores, então a gente pôde fazer constelações com esse público também. Inclusive, eu me lembro agora, falando com você, de uma pessoa que era um pai, e ele tinha um filho que estava cometendo pequenas infrações, e na constelação, quando a gente perguntou um pouco sobre a mãe desse menino, ele falou, ela já faleceu, e ele usou um adjetivo que desqualificou ela completamente, né? E aí eu perguntei um pouco sobre o que tinha acontecido na história dessa mulher, e ele falou assim, você veja, eu sou um policial militar e me envolvi com uma traficante, e o meu filho parece que quer seguir a mãe, os passos da mãe. Só que a mãe, ela foi assassinada. E eu temo pela vida do meu filho. Então, na constelação, ele também pôde olhar um pouco para a história dessa mulher, pôde acolher um pouco a história dessa mulher dentro do coração, entendendo que ela também não agia só por uma escolha pessoal, mas que também ela era movida por um senso de eu preciso pertencer à minha comunidade e a minha comunidade age dessa forma, né, comete esses crimes. E isso também pôde ajudá-la a entender que um comportamento disfuncional tem algo oculto que está por trás, que eu disse que se revela nessa fotografia, que é a constelação, né? E, bom, eu tenho inúmeros casos, Dani, E de aí, trabalho. depois dessa fase com violência doméstica, essa no TJ, né, no Mato Isso, Grosso, isso. você também seguiu por outros caminhos ainda nessa área de direito sistêmico, ou se isso se completou? Teve uma atuação dentro do presídio feminino de Cuiabá, Ah, que isso é interessante. foi um convite também que o Jamilson recebeu, ah, porque a gente tinha essa receptividade boa por parte das mulheres que sofriam violência doméstica nesse trabalho que nós realizávamos, e aí a diretora do presídio, conversando com o Dr. Jamilson para entender o que era esse trabalho, achou interessante levar isso para lá para a gente poder aplicar as constelações com as mulheres. E esse trabalho, eu digo que eu mais aprendi do que dei algo, né, porque na minha fantasia, eu fui com uma imagem de que talvez o que as mulheres quisessem constelar fosse um crime que elas tivessem cometido. Eu imaginava na minha fantasia que elas carregariam alguma culpa relacionada ao crime, né? Eu atendi especificamente um grupo de mulheres que haviam assassinado pessoas, né? Filhos ou outros familiares ou pessoas que, que elas estavam envolvidas por conta de alguma situação de tráfico de droga. E na minha fantasia, eu fui pensando, talvez o que elas queiram constelar seja essa questão do assassinato. E só que aí no momento em que eu me abro para fazer o trabalho de constelação, então a gente aprende toda uma postura que vai fazer a gente ficar aberto a olhar para aquilo que é essencial para o cliente. E aí, normalmente elas me traziam questões que estavam relacionadas com o pai e com a mãe, problemas de relacionamento que elas tinham com mãe, com pai. E uma das pessoas que eu atendi e que impactou tanto a mim quanto ao Jamilson foi uma das mulheres contar uma história que o pai, numa briga de bar com um amigo, foi
se defender do ataque do amigo e acabou cometendo um assassinato ali dentro do bar. E como ela era uma criança, a mãe não quis contar para a filha que o pai tinha sido preso porque tinha assassinado o amigo. E essa menina, desde os 3 anos de idade, pedia para ver o pai, e a mãe, claro, tentando proteger a criança, evitava dizer para a filha que o pai estava preso, que o pai era um assassino, que o pai não podia visitar o pai na cadeia porque ela considerava aquele ambiente um ambiente impróprio para a criança. Só que essa menina cresceu com essa história de que o pai não presta, mas ela não sabia por que o pai não prestava. E aí, quando ela tinha por volta de 8, 9 anos de idade, uma das tias contou para ela o que tinha acontecido. E aí ela falou que quando ela fizesse 18 anos, ela queria ir até a cadeia para visitar o pai. E anos depois, acho que em torno de 15 ou 16, ela soube que o pai tinha morrido dentro da cadeia, então ela não pôde fazer essa despedida. E na constelação, uma frase que ela disse que trouxe o impacto em mim no Jamilson, eu perguntei para ela se ela poderia falar um pouco o motivo dela estar ali dentro do presídio, o que a motivou aí, né, motivou no sentido de que crime que ela tinha cometido. E ela disse: eu vim ver meu pai. E as pessoas que estavam ali, tinha um psicólogo e um antropólogo assistindo com a gente, e a primeira visão que a gente tem de alguém que diz isso é: essa pessoa é esquizofrênica, essa pessoa tem uma doença mental, né? Mas para quem entende do mundo das constelações, a gente entende esse movimento inconsciente de ir buscar algo, né? E, de fato, o crime levou ela para dentro do presídio, que era o lugar que ela queria tanto ir quando ela era pequena, né? Isso foi bem impactante para a gente. E na constelação ela chegou a constelar e pôde reencontrar o pai e olhar, significar isso de uma nova forma? Pôde. E quando a gente estava indo embora, até uma das pessoas perguntou para mim: mas não seria essencial ela constelar o crime que ela cometeu? Aí eu falei: o crime só foi movido por conta de algo que aconteceu lá no passado dela, né? Muito mais Então, essencial, né? Algo anterior. Então, o essencial para ela era olhar para essa dor dela não ter mais visto o pai dela desde os 3 anos de idade. Isso que para ela era essencial. Sim. E, e aí, depois que essa pessoa fez essa pergunta, antes da gente entrar na revista para sair, que tem um processo de revista para entrar e depois para sair. E aí, ela estava no final do corredor do presídio, ela olhou para minha cara e fez assim para mim, né? E me agradeceu pelo que ela tinha vivido. E aí, algum tempo depois, eu voltei ao presídio, tive a oportunidade de encontrá-la, e ela, na linguagem dela, falou: dona, eu quero te agradecer porque eu sofria muito com isso, né, com essa dor que eu tinha de não conseguir encontrar meu pai, e poder abraçar ali uma outra mulher que estava representando meu pai na constelação, parece que tirou com a mão um negócio, assim, muito ruim que eu sentia, né? Que presente, Gil, que presente para ela, né, e para nós que temos a honra de facilitar um movimento assim, né. Fiquei emocionada, tá? Tive que segurar as lágrimas aqui, porque é uma história muito impactante. E, enfim, abro agora para suas considerações finais, que a gente voou, né, no nosso programa, tão gostoso te ouvir, uma honra. Então, se você puder fazer suas considerações finais para a gente finalizar, por favor. Dani, eu assim, quero mais uma vez agradecer vocês pelo convite de estar aqui, poder falar um pouco desse trabalho que eu atuo de um modo, pelo menos, né, busco atuar de um modo respeitoso e, e busco estudar bastante para poder entender esse trabalho e fazê-lo de uma forma cada vez mais sintonizada com aquilo que é essencial para o cliente, né? Então, obrigada por poder falar de algo que eu gosto tanto, estar aqui falando disso, dessa experiência que eu tive. E uma mensagem que eu deixo para as pessoas é que realmente estudem, né, busquem. A gente a gente não tem, mas estamos construindo uma estrutura para poder realizar esse trabalho, mas eu sei da seriedade das pessoas de buscarem fazer isso da melhor forma possível, por isso que eu acho que o estudo é essencial. A gente lê os livros do Bert, agora mesmo eu estou com um clube de leitura atuante,
Porque às vezes até os próprios clientes que passam comigo pelo processo de constelação falam para mim, Gil, eu gostaria de estudar, mas eu não quero ser uma consteladora. Eu só quero estudar essa parte teórica que você fala no início dos workshops, que eu acho tão interessante. Então, para aprofundar nesses estudos, eu convido as pessoas para participarem comigo do clube de leitura, porque assim a gente pode debater a literatura do Bert e estudar cada vez mais. E quais são suas redes sociais ou como as pessoas podem entrar em contato para estar mais perto do seu trabalho, desses clubes de leitura, de estudo? Como as pessoas podem te encontrar, Gil? Gil Tomé. Tomé é com TH. Thome. Gil Tomé. Isso no Instagram. Instagram, Facebook, LinkedIn, no YouTube. Ótimo. Gil, muito grata pelo seu compartilhamento aqui. A gente sente, né, seu carinho, seu amor por esse estudo e que você continue, né, semeando bastante como agrônoma, que é agora agrônoma de almas, e que a gente tenha a oportunidade também de se encontrar em algum momento. Gratidão pela sua presença aqui. Obrigada, Dani. Um abraço. Ficamos por aqui, pessoal. Até a próxima.